Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica na TV e também no rádio. Que Deus venha abençoar nossas vidas e que Deus venha usar nós que estamos aqui, eu, a Arisneide, Márcio Cleito, a Eliane, né, que está aqui nos dando apoio, né, aqui nas filmagens. É isso aí. Então nós vamos aqui para a lição de número 10, nós estamos aqui no segundo trimestre de 2023, né? E a lição de número 10, 4 de junho de 2023. Aqui o assunto da lição, quando os pais sepultam seus filhos. Esse é o assunto da nossa lição. Então aqui a verdade prática, né, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então você vê aqui Paulo dizendo que sempre o homem, a pessoa de Deus, né? O ser humano que busca em Deus, ele nunca é destruído, né? Ele sempre tem vitória. Nós precisamos pensar nisso, nos afirmar nisso, principalmente essa lição que vai falar de morte, né? De perda, de ente querido, né? Então a gente tem que tomar isso aqui como exemplo mesmo, né? Para nós que sempre tem um escape de Deus, né? Aqui, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, né? Que diz isso aqui, Paulo escrevendo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Verdade prática. Não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança, né? Então é aquela coisa, ter controle, você equilibrar esse negócio aí, sempre pensando em Deus, né? Sabendo que Deus pode todas as coisas e sabe todas as coisas, né? E Ele jamais faz as coisas erradas, né? Um versículo para encaixar isso aqui para a gente, que diz ali em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então quando eu tenho Deus na vida, tudo que acontece, eu amo a Deus de verdade, eu tô na palavra de Deus, né? Eu não estou falhando com Deus, eu estou ali. Então, o que está acontecendo, você tem que saber que é bom. Resulta em coisas boas. Resulta em prosperidade, no sentido espiritual, principalmente, né? Quando há perda material, mas a espiritual está segura. Quando você está na palavra, não é assim, né? Exatamente. Aí você vê no Salmo 1, versículo 3, né, que diz, antes no 2 diz que aquele que medita na palavra de dia e de noite, tem prazer na palavra, ele é como uma ave plantada junto ao ribeiro de água, né? Aí a folha não cai, tudo que faz prospera, né? Dá o fruto na estação própria. Então essas coisas com Deus a gente tem que pensar nisso. O que está acontecendo é o melhor de Deus para mim hoje. Se é que eu estou em Deus. Você acha assim também, né? Exatamente. Então vamos aí. Já a leitura, né? A leitura bíblica em classe, né? Uhum. Estamos felizes aqui por poder contribuir, compartilhar a palavra de Deus em mais uma lição. Já estamos caminhando, né, para o encerramento do trimestre. Estamos juntamente com o comentarista da revista, que é o pastor Elienay Cabral. Essas revistas são editadas pela CPAD. E está sendo abordado as histórias de famílias
que viveram nos tempos bíblicos e trazem grandes lições para nós. Hoje nós estaremos estudando sobre o drama, né, da família de Jó. Jó e sua esposa tiveram que lidar com o luto, como com certeza muitos dos nossos telespectadores, muitos dos nossos ouvintes, talvez experimentaram ou estão vivendo um luto, porque todo ser humano experimentará, se não experimentou ainda, experimentará essa dose tão amarga que é da perda de um ente querido, né? Aqui especificamente fala sobre Jó e a perda dos seus 10 filhos de uma única vez. Aí você pode imaginar como um ser humano, como um casal consegue superar tamanha dor. Se às vezes uma pessoa perde um cachorrinho, um animalzinho de estimação e eles já sofrem tanto, ou um filho, ou alguém bem próximo já sofrem tanto, imagina. Mas esses exemplos da Bíblia são para incentivar a gente, apesar da dor, apesar de qualquer sofrimento, apesar de qualquer luta que nós venhamos a enfrentar, que acima de tudo isso, estejamos firmes na fé, que é a lição que Jó nos traz. Né? Então nós vamos para a leitura bíblica em classe, que está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 13, e depois os versículos 16 a 19. O versículo 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. O versículo 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 18. Ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. O versículo 19. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Pois é, aí você vê essa notícia de uma vez assim, né? Porque às vezes a peleja vem de uma vez só. Aqui nós vamos falar desse assunto que é bem difícil, né? De ser falado, de ser explicado, de alguma forma a gente querer interferir naquilo que já aconteceu, né? Na vida de uma pessoa. Eu mesmo já perdi meus pais, né? E eu sei o que é perder um pai e uma mãe. E é aquela coisa, mas a gente não pode, de alguma forma, você perder, se embaraçar, vamos dizer assim, no mundo espiritual, na carreira que está proposta para você, né? A salvação que está aí diante de ti para você conquistar isso, galgar isso, se afirmar nisso, nessa fé. Você não pode perder isso aí, porque depende só de você mesmo, né? No sentido, é uma coisa, eu sempre digo isso, uma dor dessa aí, você não pode compartilhar com ninguém. Ou seja, dividir a dor, né? É da alma, coisa... Como o próprio Jesus, na hora da morte, ele disse: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Então você vê que a mãe dele também, no sentido carnal, assim, no sentido carne, né? Que ele tinha a sua mãe, o que ela sofreu, ela ali com as outras mulheres, batia nos peitos, chorando, desesperada, nesse sentido humano, sem poder fazer coisa nenhuma a favor dele. Mas ele disse: não chorai por mim, chorai por vós mesmo.
né? Porque vai chegar o dia da dor da pessoa, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente não perder a esperança, a gente não, de alguma forma, você não vir perder tua salvação ou, de alguma forma, atrapalhar na tua fé. Tem gente que, assim, eu vejo pessoa, eu estou falando até da minha família mesmo, que aí ele fica colocando nas redes sociais, né, a foto da pessoa, do ente querido, né? E como que alguém vai ajudar ele. Teve pessoa da minha família que colocou assim, chorando, ele chorando, colocar a foto, mas rapaz, o que vai ganhar isso aí? É claro que eu não vou esquecer totalmente, mas eu procuro esquecer, anular isso aí. Porque sabe aquela coisa de você não dar jeito? Não tem jeito. Então não é que você vai esquecer totalmente, mas você tem que colocar ali em segundo, terceiro plano para lá. Vamos colocar em plano o que está vivo, o que você pode mudar, você pode ajudar. Aquilo que você não pode fazer mais nada, não adianta você ficar atrelado a esse negócio aí. Então eu penso assim, dessa forma. Agora, como eu estou dizendo, é um assunto delicadíssimo para você dizer para alguém, até mesmo quando acontecer na vida de alguém, perder um filho. Qualquer uma pessoa querida, mas principalmente um filho, é você chegar lá e dizer, o que é isso, está chorando? Você não pode... É difícil você medir isso aí. E tem as pessoas que sentem de uma forma e outros de outra. Uma situação de um jeito aconteceu e outros de outro. Então isso não tem uma lógica, não tem uma coisa fixa, né? De você poder aprender isso, lidar com isso aí, e ensinar os outros a lidar. Não tem como. Na própria casa de Jó, o comportamento dele foi um, da esposa dele foi outro. Bem diferente. E a gente fica pensando assim, até que a Bíblia não comenta na hora dos filhos, lá da história dos filhos, quando morreu, o que aconteceu com ela, né? Ali. Aí fala dele, porque ele deu glória a Deus. Com toda a dor, raspou a cabeça, rasgou as vestes. Mas a Deus, ele adorou a Deus e disse aquelas palavras que é a coisa mais difícil para uma pessoa dizer quando está passando uma situação como essa aí. Quer dizer, nu eu vim a este mundo e nu eu voltarei. Tu me deste, tu tiraste. Bendito seja o nome do Senhor. Então isso é uma coisa assim que é fácil você dizer quando não é contigo, né? Mas 10 filhos, nós estamos falando aqui, às vezes perde um filho, 2, né? Acontece, né? Mas perder 10, tudo, a família todinha de uma vez só. Então você vai ver uma coisa terrível. E a mulher ali, a Bíblia mesmo não diz que ela disse nada, ela ficou meio quieta, vamos dizer que seja, que a Bíblia não afirma. Mas ela já vai murmurar ali, que é aquela questão lá de dizer para ele amaldiçoar a Deus. Não é ela amaldiçoar, até que ela não... Eu não vou amaldiçoar não, mas tu é bom, é meio que ser assim, né? Mas assim, já depois você vê que a Bíblia não diz quanto tempo ficou ali, daquela questão dele perder tudo e perder os filhos e depois ele adoecer. Não diz, foi tantos meses, tantos dias, porque não foi imediato. Você vê que teve outra reunião no céu, o diabo foi lá de novo, tornou a acusar Jó. Eu vi o meu servo lá, não murmurou lá, mas é porque ele tem saúde. Então ele a tornou a acusar. O homem dá tudo que tem, né? Quer dizer, aí foi ali outra vez, e aí ele vai lá e só não tira a vida dele. Mas, então, ali foi que ela se desesperou, ela perdeu a esperança, ela perdeu a fé, ela ficou desesperada, talvez até mesmo dá de entender, por ver ele naquele sofrimento, né? Mas Jó, como tinha mais uma... Era ele, eu sou eu com Deus, não tem como eu dividir Deus contigo no sentido de tu sentir Deus como eu estou sentindo. É como a dor também. Eu sempre digo isso, eu não tenho como passar Deus para ti, o mesmo Deus está dentro de mim, a mesma porcentagem. Eu sempre digo isso assim, é difícil de dividir isso. Mas Jó,
como ele era íntegro e ele tinha a forma dele de adorar a Deus, né? Ele tinha certeza ali, o que eu penso assim, Jó pensava, eu posso sofrer aqui 100 e poucos anos, mas essa doença uma hora me mata e eu vou para o céu. Estou seguro a vinda do Senhor Jesus, que ele não sabia como era isso lá, mas já tinha a promessa, né? Quer dizer, aí eu vou para o céu, era sempre com o Senhor. E se eu murmurar, eu vou para o inferno, vou sofrer muito mais que isso eternamente. Exatamente. Isso era a certeza, essa é a certeza que nós temos que ter. E eu acredito assim, que uma pessoa, quando acontece uma coisa assim, que ele fica, principalmente, como eu não posso buscar nos mortos nada, que ele não tem nada para me dar, eu também não posso ficar lamentando pelos mortos. Quando o papai morreu, aí depois minha mãe, aí eu ficava, de vez em quando vinha na minha mente para mim orar, já aquele costume de orar pelo pai. Aí vinha eu digo, não, mas não posso nem falar nesse nome, já isolou, não tem mais nada a ver com terra, eu não posso dizer nada a favor nem contra, nada, não posso fazer mais nada. Então são coisas assim que, assim como você não pode interceder por quem já morreu, você não pode também se atrelar a isso aí, ficar preso nesse negócio que você não vai mudar a situação. Então é procurar se esvaziar daquilo lá, se despojar. Difícil nós não estamos falando de coisa fácil aqui, né? Então fica à vontade aí. Os objetivos da lição. Primeiro, descrever a família de Jó. Segundo objetivo, refletir a respeito de como lidar com a morte na família. Terceiro objetivo, conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. Vamos lembrar que existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Nós estamos falando da morte física. Porém, não é só a morte física, não é, que existe. Então, às vezes a gente se preocupa tanto com essa morte física, sendo que essa, na realidade, é apenas um passo, não é? Exatamente. O primeiro passo, na realidade. Tá? A gente fica pensando assim, que essa questão de Jó aqui, né? Ele era íntegro, ele intercedia pelos filhos, aquela coisa toda, mas você não vê dizer que os filhos... Depois tem uma parte lá que fala que ele lembrava ali que os filhos ficavam em roda da mesa, às vezes, né? E fazia um culto doméstico lá. Tem uma parte aí que fala sobre isso aí um pouco, dá um toque nisso. Mas você vê que aqui até o comentarista, ele coloca um versículo isolado aí. Que primeiro vem o 13, né? Aí já passa por 16 lá. Por quê? Porque ele tinha que enfatizar essa questão deles viver nos banquetes. Quem vive nas orgias assim, nos banquetes, a Bíblia diz que eles comemoravam o dia de todos. Quando o aniversário era com eles mesmo, não fala em culto, não fala assim que quando tinha um culto eles estavam dentro, né? E Jó era todos os dias, está dizendo todos os dias. Ele intercedia por eles, ele oferecia sacrifício por eles para ver se convertia os meninos, né? E teve uma revista aí que foi lançada aí que falava que eles eram perfeitos, os meninos. Eu não acho isso aí não. Se eu disser isso aqui, eu estou incentivando as pessoas a fazer isso. Os mais novos, não, papai, culto lá, ore por nós, ora por mim, né? Entende como é? Mais ou menos, tem um ditado aí que o pessoal fala. Não pode salvar o filho, ora por mim lá que eu tô na pinga aqui. Quer dizer, tá errado isso aí. Então, os meninos, por que o diabo achou? Eu penso assim, eu estou falando de mim, estou falando que é assim que funcionou a coisa. Mas o inimigo achou uma brecha bem aí, para levar esses meninos antes da hora. Não foi pela vontade de Deus, mas sim por uma permissão de Deus. Né? Porque eles podiam muito bem ficar como para ajudar Jó ali, tudo, na doença e tal.
Mas o inimigo achou uma brecha, o cara tão cheio da manguaça, esse daqui eu já vou levar logo. Aí matou logo junto com os carneiros, com boi, com tudo. Assim. Então o negócio assim, eu estou falando isso, porque às vezes você cava a tua morte precoce. Eu estou falando já dos filhos, né? Não estou falando nem do pai. E sim, o pai também que perde o filho, às vezes por isso que os filhos são desobedientes. Não obedece o pai. Se ele estivesse cultuando, estivesse do ladinho de Jó ali, aí talvez o inimigo nem encostava perto disso, aí ninguém nem mexe com esse homem aí. Vamos ficar ali longe, né? Quer dizer, eu acho assim, eu penso... diante de uma perda desse nível, a dor é tamanha que a primeira coisa que você tenta é encontrar um culpado. Quando você não encontra, você se culpa. Uhum. E Jó, a postura de Jó diariamente era de cumprir o papel dele. Exatamente. Então, diante de tamanha dor, de tamanha circunstância, ele não precisou lidar com a culpa de ter sido omisso. Exatamente. Né? Não foi mesmo. Né? Exatamente. Então, nós precisamos ter esse cuidado, essa vigilância diária de cumprirmos o nosso papel. Caso visivelmente não consigamos enxergar o resultado, mas nós vamos lidar com uma consciência pura, limpa diante de Deus, de que Deus nos deu esses filhos e nós honramos de levá-los todos os dias ao Senhor, pedindo a graça, a proteção. Então, nós não precisamos lidar com a dor e com a culpa. Porque é o caso de Jó, ele fez, vai falar aqui no comentário exatamente disso aí, que ele fez sua parte como pai, né? E ele não levou culpa nenhuma, tanto que no final ele ficou como íntegro, não teve como o inimigo fazer coisa nenhuma. Né? A acusação caiu por terra tudo, e Deus virou o cativeiro. Por quê? Porque ele não achou falha mesmo nele, não. Ele fez o papel de... Já os meninos não fizeram muito esse papel, é isso que a gente está falando assim, mas que a gente faça o nosso, como pai, né? E Jó, ele não ficou nesse lamento aí dessa questão, se prendeu a isso aí. Já porque não tinha culpa, porque o inimigo, ele acusa a pessoa. Quando você tem culpa numa situação, ele fica ali na tua mente lá. E aí, tu fez errado, rapaz. Tá aí, ó, foi tu que matou o menino. De alguma forma, tu tem culpa nisso aí. Ele não tinha isso aí, não tinha acusação na sua mente nesse sentido, né? E o inimigo não pôde entrar na mente dele para mudar alguma coisa, não teve. Então tem esses detalhes aí que a gente, espiritualmente, é assim, né? Funciona. A introdução. Uhum. A introdução. O patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada à casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nesta lição estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana. E, ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia, a palavra de Deus, consolo diante desse quadro. O consolo é só manter mesmo essa esperança. É orar mesmo para você. Quanto mais você se aproxima de Deus, menos valor você dá à vida, né? A tua mesmo. E muitas vezes você supera essas dores, essa perda do ente querido mesmo. Todas as coisas que vêm para a alma, né, você encontra descanso no Senhor, né? É tanto que o salmista fala, né, do refrigério da alma, né, descansar a alma. Né? Então a paz, Jesus disse, não é a paz que os homens dão, não, que o mundo dá. A paz minha é diferente. A alegria minha é diferente. Então, quando você busca no Senhor, você encontra conforto em todas as situações.
Aí quando você medita ou se preocupa com uma coisa assim, você está valorizando mais aquilo do que a busca em Deus, esse conforto em Deus. Então, o conselho aqui que a gente, como eu disse, é difícil dizer, é difícil falar para alguém aqui, né? Que passou por isso e que vai passar, como já falamos. E às vezes está passando. Está passando. Né? Então, qual é o conselho mais correto aqui? É buscar no Senhor de verdade. Você dobrar o joelho e pedir para o Senhor. E que aumente a tua fé, a confiança, a alegria, o prazer nele, né? Essa revelação das riquezas que há no céu, né? E você fazendo o seu papel, você fica tranquilo também no sentido de salvação dessas pessoas, ou não vai ser cobrado o sangue deles, né? Ou dele, de ti. Porque você fez a sua parte, que é o caso de Jó. Se os meninos se salvaram ou não se salvaram, Jó fez a parte dele. E aí nós não podemos falar se salvaram ou se não. Mas pela dica, assim, eu entendo, que não. Agora, a revista, como eu já falei, não sei nem qual foi a revista que nós estudamos sobre Jó, e aí falava que eles salvaram. Mas eu fico assim, né? Eu não posso indicar isso. O testemunho dos filhos de Jó, os primeiros. Você deve ser igual aos filhos de Jó. Eu não posso dizer isso, eu estou incentivando as pessoas a ser desobedientes. Porque a Bíblia não diz que eles eram desobedientes ao Pai. Mas não precisa. Também não fala do temor. Espiritualmente era. Fazia culto com o Pai? Às vezes, sim, mas a maioria das vezes o velhinho estava lá orando de madrugada e eles na chora-rita. Como é que pode um negócio desse aí? Né? Tá claro, lá na Bíblia tá claro isso aí. Então, vamos aí, aqui o ponto, a palavra-chave aqui, sepultar, né? Palavra dura, palavra essa difícil. Essa aí eu vou te falar. E meu Deus, eu falo demais, né? E que traz outra palavra que nos ajuda a gente sepultar isso aqui também. Você sepultou e caçar um jeito de sepultar na tua mente, não totalmente no sentido de desonrar, que é aquela coisa que diz José do Egito, né, que ele honrou o pai dele depois de morto, foi lá, sepultou no lugar certinho. Abraão fez isso com a avó dele, né? Com a avó eu estou falando de Jacó, né? Então, mas aí José disse, quando Deus vai visitar vocês, com certeza vai tirar vocês daqui, leva meus ossos daqui. Quer dizer, honraram isso, levaram os ossos de José. Então, eu não estou falando nesse sentido de você se esquecer, larga, pai, já morreu, deixa isso para lá. Não é isso. Mas você procurar isolar essa parte natural, porque você não pode valorizar quem ama a sua vida, perder lá, disse Jesus. Se eu amar a mim, fazer meus gostos, minha vontade, eu perdo a minha vida até. Imagina se eu me preocupar com um que morreu, que é um ente querido, vai ser sempre assim, nesse sentido, mas você tem que sepultar um pouco esse negócio aqui, sepultar no sentido de isolar para um lado e não interferir na tua vida espiritual, né? Existe uma diferença entre viver o luto, que isso é eu acredito que um dever, não é, de toda... até na Bíblia mesmo. Fala. Agora, nós que experimentamos isso, não podemos viver no luto. Você fica remoendo e não dá mais importância, porque de início, a primeira coisa é que você perde toda a importância das coisas que estão à sua volta. Mas isso é o tempo do luto. Isso exatamente. Isso tem que ter um limite. Você não pode agora, daqui para frente, ficar sempre perder nisso.
totalmente a vontade de viver, a vontade de comer, porque isso de início sim, porque é uma tirada brusca, um rompimento, desligou alguém que estava ligado à sua vida. E o pior é essa questão da ausência. Tem pessoas que não vai conseguir lidar com isso, né? Porque você vai perder a companhia, você vai deixar de ouvir a voz, vai deixar de ter a presença de alguém que era tão importante para você. Isso aí é algo que você vai precisar superar isso. Exatamente, a revista, ela trata de família cristã, porque você vai precisar da graça de Deus, do consolo do Espírito. Você vai precisar pedir ajuda para o Senhor, até porque você não poderá atribuir a Deus essa sua perda, essa dor, porque tem pessoas que agem como a mulher de Jó mesmo, vai amaldiçoando, vai culpando Deus, vai questionando o porquê da morte, porque Deus não é o autor da morte, Ele é o autor da vida. A morte é a consequência do pecado, a consequência da desobediência do ser humano. E a partir de Adão, todo ser humano. Porque a partir de Adão, por quê? Adão que pecou. Adão que rompeu essa comunhão. E a partir daí, o homem precisa experimentar dor, sofrimento. Né? Se é difícil nós falar para os cristãos, pessoa que tem esperança de vida eterna, imagina para quem não é. Para você se apoiar em quem? Em quê? Porque a esperança do que não é cristão, a esperança é só nessa vida. Perdeu. Então aqui a Verdade Braga está dizendo, como os demais que não têm esperança. E Paulo fala isso, vai falar aqui na revista, no versículo 13 de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu quero, irmão, que não seja ignorante acerca dos que já dormem, dos que morreram. Como os demais que não têm esperança, ele fala, né? Que assim como Deus ressuscitou Jesus, ressuscitará nós também. Tornará a trazer com Ele nós todos de volta. Então o negócio, os demais que não têm esperança, a esperança é só na terra, não tem mais nada. Aí nós não temos uma esperança de passar da morte para a vida. E o inimigo tenta tirar isso, não é? Porque Exatamente. Você nunca vai ver uma pessoa, é claro que a gente precisa respeitar muito essa questão da dor, com certeza, do luto, mas a pessoa nunca vai assumir, nunca vai admitir que o seu ente querido não foi salvo. E a salvação, ela não vai ser adquirida após a morte. Não adianta interceder, porque a como eu já falei. decisão, ela é pessoal, ela não depende da vontade do pai, da vontade da família, da vontade ou da imposição. Ela é uma decisão pessoal. Então, se a pessoa está vivendo, ela tem esse poder de decidir se ela quer aceitar ou quer rejeitar a salvação em Cristo, fazendo a sua confissão de fé, e prosseguir. E aceitando os princípios de Deus como seu padrão de vida. Infelizmente, nós vemos muitos cristãos que experimentam o luto e eles criam, eu acredito que isso seja a parte pior, eles criam uma realidade fantasiosa para imaginar meu filho, minha filha ou meu pai está no céu. Exatamente. Mas Jesus é o caminho. Jesus é que nos garante a salvação. Porém, se com tua boca confessares, eu preciso publicamente admitir essa nova vida que eu estou. É viver aquilo lá que confessou, não é dizer e não fazer. Então, existe essa grande responsabilidade de nós pais trazermos a consciência dos nossos filhos, a responsabilidade que eles têm diante de Deus para a sua salvação. Então, era o que Jó fazia, com certeza. Com certeza. Mostrava os princípios, oferecia a Deus sacrifício por eles. E nós não podemos, como pais cristãos, fecharmos os nossos olhos para essa realidade.
E nós aqui, como nós estamos falando aqui, não é só para cristão, ou que seja cristão, mas é mal ensinado, porque tem uma religião grande aí, que é uma das maiores, né, em número de pessoas, que eles faz culto para os mortos, que já morreu, 7º dia, 30 dias, não sei quantos dias. Para quê? Se a pessoa não muda mais a situação. A pessoa morreu em Cristo, ressuscitará com Cristo. Morreu sem Cristo, o inferno está seguro. Não precisa. Mas isso é realidade, não é porque eu estou dizendo que vai acontecer ou que eu estou amaldiçoando, não, é porque a Bíblia diz isso. Quer dizer, então não adianta você lamentar isso aí. Você, que eu estou falando, pai, nós estamos falando aqui da perda de filho. Então você tem que fazer a sua parte. Fez, não adianta lamentar. Não, morreu dessa forma, faz o quê? Tu vai fazer o quê? Tu vai te preocupar com isso aí? Perder a tua vida, a tua paz e acaba se afastando de Deus, quem se preocupa com isso tudo aqui, natural, seja com riqueza, seja com ele mesmo, com vaidade, ou seja com um caso desse aí. O que é natural afasta nós de Deus. Se você se liga naquilo lá, né? Qualquer coisa natural, né? Então você vai se afastar de Deus por causa disso aí, essa preocupação. Então é isso que nós estamos falando aqui. É duro, mas é realidade. Você tem que entrar na realidade. Cuida de você que está vivo, cuida dos outros que estão por perto de ti, para ver se não entra pelo mesmo caminho, né? E vamos tocar a vida. A palavra, ela não falha. Não falha, não. Você vê que o rico, não é porque a palavra rico na Bíblia é aquele que é o soberbo. Eu acho que o homem tinha dinheiro mesmo, aquele rico da parábola de Jesus, mas ele era soberbo, porque ele não dava comida para o outro. Para Lázaro. Para Lázaro. Então veja o que ele disse: manda alguém lá avisar meus irmãos, que eu tenho 5 irmãos, para não vir para cá. Mas não tem jeito, depois de estar lá, tá avisando, já estão, tá lá o Moisés, os profetas, tudo, eu vou mandar um morto daqui? Deus falou para ele: não, manda ninguém não, tá lá os homens pregando. Se eles não acreditam neles lá, vai acreditar em morto. Se eu mandar, vamos correr com medo. Então vamos aqui. A família de Jó. Sim. É o primeiro tópico. Primeiro tópico, Aí vem o primeiro subtópico. Quem era Jó? O patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior à de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 e 28 a.C. Naquele tempo, a longevidade humana era maior que a atual, o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca. Está registrado em Jó, capítulo 42, versículo 16. Mais especificamente, ele nasceu depois do dilúvio. Está registrado em Jó, capítulo 22 e 16. E tornou-se um homem rico e próspero. Jó, capítulo 1, versículo 3. Jó, capítulo 42 e versículo 12. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus. Homem sincero, reto, justo, temente a Deus, e por isso se desviava do mal. Jó, capítulo 1 e versículo 8. Exatamente. Em nada ele errou. Assim como o homem, né? Homem justo, não está falando de Deus. A justiça de Deus é Deus, ele é acima de todas as coisas, né? Mas ele, como homem, ele foi um homem justo, né? De maneira que o inimigo não pôde acusá-lo. De maneira que depois que Deus virou o cativeiro de Jó, não tinha como o diabo tentar ele mais. Ele conquistou isso aí, essa justiça que é dada a um homem. Porque um homem, ele tem falha, né? Sabe disso aí. Mas existe uma justiça de Deus que justifica o homem. Quem justifica nós é Deus. O Paulo diz isso aí, né? É o Senhor que nos justifica, é o Senhor Jesus que nos justifica. Então, quer dizer, às vezes para os homens nós estamos injustos, às vezes somos justos e não somos, para Deus.
Então tem esse negócio aí, o natural a gente não consegue, no natural, entender isso aí, essa justiça de Deus, no sentido de dizer, né, que alguém está justo ou está injusto. Agora Deus é que justifica, né? E quando nós estamos dentro da palavra, a gente está fazendo a nossa parte, né? Então vamos aí, o segundo subtópico. Segundo subtópico, fala sobre a esposa de Jó. Tudo que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro. Ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Ainda Jó, vítima de feridas purulentas, das quais ela teve repugnância. Todavia, fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação do seu esposo. Seu desespero afetou sua fé, a ponto de levá-la a declarar para o seu marido: amaldiçoa a Deus e morre. Jó, capítulo 2, versículo 9. Ela teve 10 filhos com Jó. E como não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa, o patriarca suportou tudo, até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal em bênção. Exatamente. É como eu estou dizendo, Deus não fez essa prova, que ali foi uma prova mesmo, assim, no sentido de mostrar para o inimigo que Jó era justo, né? Um homem justo. Aí não fez com ela, foi com Jó, né? Porque Deus sabia quem era Jó, conhecia o coração de Jó. Então você vê que se fosse ela, ela ia suportar, eu acredito, até os filhos ali, como disse aqui, que ela foi perdendo, foi se desesperando. Mas de início talvez ela não murmurasse, logo nas primeiras. Mas ali, com o tempo foi passando, ela foi perdendo a esperança, foi se desesperando e perdeu, né, essa fé. Mas Jó, ele continuou. Não, que Deus, um dia ele se levanta a meu favor. E quando ele se levantar, a vitória é certa, né? Então é isso aí, coisa boa, né? Que a gente tem que se espelhar mesmo, a gente tem que ter isso como exemplo mesmo, de firmeza. Deus gosta de firmeza, de você não tutubiar, você não oscilar. Esse oscilo aí que é complicado, né? Porque Deus, ele não pode contar contigo, ele não pode... Quando você vai falar de uma situação dessa aqui, eu estava lembrando agora há pouco aqui, de Abraão, quando fala de perda de um filho. Abraão, pelo amor de Deus, ele orou a vida inteira para Deus, pedindo para Deus um filho. Aí teve aquele filho lá, que é o principal mesmo, que é Isaac. Depois Deus pediu o filho para ele mesmo matar o filho. Agora aí é prova, meu. E ele meteu o cutelão, ia matar mesmo. Mas, rapaz, quer dizer, agora aí é fé, meu. Então você confiar, por quê? Que a Bíblia mesmo diz, e dá da gente entender isso, que ele entendia que de alguma forma Deus ia dar a vitória, porque ele tinha a promessa, o menino. Quer dizer, isso é uma confiança na palavra de Deus. Deus disse e está dito. Então ele pensava assim, lá em Hebreus diz que ele acreditou que ou ressuscitaria, alguma coisa ia acontecer ali. Que o menino não podia morrer, porque tinha a promessa. Então ele confiou na promessa de Deus, lá e vai faca. E Deus disse, não, agora tu provou que tu tem fé mesmo, tu acredita em mim mesmo. Tu me amas, né? Então é duro isso aí, não é só o morrer ou não, eu matar. É complicado. Mas ele continuou firme também ali, né? Então vamos aí, Terceiro subtópico. Os filhos de Jó. Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Estes tinham uma rotina social de banquetes, muita comida e bebida. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias. Ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca
para o bem-estar espiritual de seus filhos. Está registrado em Jó, capítulo 1, versículos 4 e 5. Exatamente. Tem esse lado aí que ele lutava ali por menino se reconciliar, eu acho assim, parar mais um pouco com isso aí, né? Aí a Bíblia não diz que Jó ia lá tomar, lá para os banquetes com ele, não fala não. Ele ficava intercedendo, e era todos os dias. Ele fazia oração, intercessão pelos filhos, e sacrifício, eu acho que não era todo dia, mas sempre fazia o sacrifício. É isso aí, né? Para que eles tivessem uma vida espiritual, né? Então a gente percebe a importância que Jó dava Com certeza. a essa área da vida dos filhos. Da mesma forma que ele com certeza tinha uma comunhão plena com Deus, ele gostaria que seus filhos tivessem também. Né? Então às vezes a gente fica um pouco desligado dessas questões e investe, né, no sucesso dos filhos, esquecendo que a parte principal é a vida deles com Deus. Se não conseguirmos o alvo, mas pelo menos nós temos que tentar todos os dias. Aqui nós não estamos falando de Abraão, eu torno a enfatizar Abraão com o filho dele, esse mesmo, da promessa mesmo ali. Exato. Você vê que Isaac, ele era muito quietinho, né? E aí uma mulher, o pai dele que mandou buscar, ele já com 30 e poucos anos, né? Já pensou? É 40 anos, né? Quando ele casou, né? Aí já pensou? Ele todo submissozinho ali. Então é um negócio que não teve essa desobediência assim, né? Aí se manteve a promessa ali. Mas é isso aí. Que nós possamos melhorar, né? Com esses exemplos da palavra de Deus. É isso que o trimestre aqui é exatamente esse trimestre é falando para nós nos exemplar, nos exemplos da palavra de Deus para resolver os nossos problemas, conflitos dentro da família, né? Mas é isso aí, vamos para o nosso intervalo então? Vamos sim. Vamos aqui, daqui a pouquinho nós voltamos aí já com o segundo tópico da lição. Ao meu redor e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão. E no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel. E é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio
te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Graças a Deus já estamos aí de volta, nós vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, lidando com a morte dentro da família. Primeiro subtópico, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versículos 18 e 19 do capítulo 1 de Jó relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Esta foi a notícia. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado, e só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho de sua cruz, no Calvário. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 56. Assim, todos ficamos perplexos diante da morte, e principalmente quando envolve alguém próximo a nós. Por isso, a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre ela. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo e por causa de sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso Salvador. João, capítulo 5, versículo 24. Pois é, aqui a dor maior, principalmente de Jó, aqui com a sua esposa e muitas pessoas que acontece, é porque o esperado, assim, pela lógica humana, assim, é que os pais vá primeiro, né? Sempre a gente não espera que os mais novos venham morrer, né? Logo, agora aqui da morte, quando não morre de novo, de velho não escapa. Tem um ditado aí, né? Então, quando você vai se aproximando da velhice, você vai tendo uma certeza de morte. Aquele que não tem esperança vai se acabando as esperanças. Nós que temos esperança, nós estamos firmes nessa promessa aqui, exatamente, de que nós vamos ser ressuscitados, vamos passar da morte para a vida, como diz o apóstolo João na sua carta. Mas quem não tem esperança, né? E é assim, então é inesperado. É o caso aqui que aconteceu deles aqui e que acontece com pessoas de os pais enterrar o filho, sepultar seu filho, que é uma coisa que é inesperada mesmo. Ele não esperava com isso, porque a esperança dele ali no sentido humano é que os filhos sepultem ele, né? Ou seja, ele vá primeiro, né? Então uma coisa pega meio de surpresa mesmo, assim. E aqui foi surpresa total, né? Os meninos estavam saudáveis, né? Todos bem, aí foi os 10 de uma vez, né? É como acontece acidente aí, tem acidente que acontece, leva a família quase toda, né? Acontece aí de naufrágio, avião, essas coisas aí de carro, né? Mas é assim, mas que a gente possa fazer de tudo para lidar com isso, buscando em Deus, né? Como o Jó buscou, né? Vamos prosseguir. Segundo subtópico. Razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Está em Jó, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. Jó, capítulo 1, versículos 13 a 18 e Jó, capítulo 2, versículos de 1 a 6.
A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo, há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Eclesiastes, capítulo 3 e versículo 4. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera. É isso aí, não é fácil não. Mas a própria palavra de Deus diz que o choro vem, pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite é exatamente aquela falta de Deus, aquela falta de vitória, falta de salvação, aqueles momentos ruins que você está na escuridão. Não significa que é de noite mesmo. Noite é uma coisa ruim que passa na vida da pessoa. Pode durar uma noite ali e não é obrigado a ser só exatamente 24 horas. Pode ser mais, mas a alegria vem depois, né? Então, quando você busca em Deus, Ele te conforta. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, ou seja, vem uma vitória, uma alegria que compensa aquele choro, aquela dor da alma. Isso aí pode ter certeza. Quando você vê Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo que aonde habitou o pecado, superabundou a graça, vai nisso aí também. Nessa questão de a tristeza, você foi de alguma forma abatido pela tristeza, mas vai vir uma alegria quando você busca em Deus de verdade, mantém a confiança. É o caso de Jó, virou o cativeiro de tal maneira que ele recebeu os filhos de volta, outros filhos, e a Bíblia diz que as filhas de Jó não tinha mulher mais formosa não, na face da terra. Quer dizer, perfeito, os filhos perfeitos. Então assim, aí vem a alegria, vem a recompensa. Né, que ele manteve ali aquela parte de escuridão, de treva, de noite na vida dele, e veio a alegria depois, né? Então é manter-se, né? Então vamos prosseguir. Terceiro subtópico, fidelidade ao Senhor em meio à dor. Muito importante. Exatamente. O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Jó capítulo 1, versículo 20. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Por isso, o patriarca pôde dizer em atitude de adoração: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. Ainda o texto bíblico diz que Jó em tudo não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó capítulo 1, versículo 22. Essa que deve ser a postura de todos os cristãos que entregaram a sua vida ao autor da vida, né? Como você já falou, que quanto mais nós experimentamos de uma comunhão genuína com Deus, menos nós nos importamos com as coisas terrenas, porque nós já estamos numa busca maior, nosso alvo já é muito maior, uma eternidade, é os céus, é estarmos perto de Deus. Então a gente tem a esperança de que toda essa dor, todas essas angústias, todos esses lamentos que são próprios da terra, cessarão para quem está em Cristo. Ou seja, aumenta aí essa esperança, né? Esse poder de Deus na nossa vida, essa confiança, né? Essa fé. Porque
quanto mais você busca, eu já falei, vou falar de novo, aumenta esse entendimento das riquezas da salvação de Deus. Que isso aqui, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, as aflições desta vida não é para se comparar com a glória que havemos de receber. Então a recompensa é muito maior do que o sofrimento, entendeu? Então isso aí é uma coisa que a gente deve aprender a encarar isso mesmo, a morte mesmo. Porque não tem jeito, vai ter que passar sempre, né? Mas como a gente já falou e continua falando, quando é inesperado assim, é meio complicado. O mais novo, o mais velho enterrar o mais novo, né? É ruim, ou seja, sepultar os mais novos, né? Então não é muito, é mais difícil, é menos aceitável, mais difícil de superar. É isso aí. Terceiro tópico. Terceiro tópico, os cristãos e o luto. Primeiro subtópico, não culpe a Deus. Não é muito difícil de, nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó. Jó, capítulo 1, versículo 21 e 22. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar na terra. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. O próprio livro de Jó não revela por que os seres humanos sofrem. O que o livro nos ensina e encoraja é suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor diante do processo de um sofrimento imerecido. Haverá um dia em que tudo estará patente diante de nossos olhos. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. É porque Deus, ele é equidade. É o contrário de iniquidade. Ele é bondade em todos os sentidos. Deus é bom. Aí quando o Asaf achou uma certa culpa em Deus, de alguma forma ele quis ter inveja do ímpio, aí ele disse quase que os pés dele escorregam, quase que ele se desvia do caminho do Senhor por causa disso. Aí ele começa dizendo, o Salmo 73, verdadeiramente o Senhor é bom. Para com Israel e para com os limpos de coração. Todas as pessoas que são limpas de coração. Então veja, Deus não tem maldade nele. Tudo que ele faz é para o bem do homem. Então o que acontece conosco é o melhor. Agora, para entender isso e aceitar isso, mas você busca em Deus para você suportar isso e não querer culpar, como está dizendo aqui. Porque não existe culpa em Deus. Então naquele dia Deus não vai ter ninguém por inocente dizer, de alguma forma, dizer que a culpa ficou em Deus, né? Então é por isso que a gente tem que conhecer essa bondade de Deus para nunca querer de alguma forma se justificar diante dele, né? É isso aí. Vamos segundo subtópico, né? Segundo subtópico, vivendo o luto. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito, comoveu-se e chorou. João capítulo 11 e versículo 35. Pois é, a gente não pode também dar uma de, né, e achar que, né, é durão e que de alguma forma você desconsiderar isso aí. Não, tem que levar em consideração, mas ter esse equilíbrio de não exagerar. Também se amarrar nisso, ficar preso a isso aí, né?
você se libertar disso, né? Saber que não tem como. É tipo, você ficando nisso, você fica tipo uma depressão. Você fica ali, de alguma forma, achando culpa em você mesmo, de alguma forma amarrado nesse negócio. Então, não pode ficar preso. Agora que tem um tempo ali daquela perda, sem dúvida, né? Eu mesmo senti falta demais da minha mãe, assim, porque principalmente dia de domingo eu ia pra lá à tarde, assim, pra conversar e tudo. Aí todo domingo ficava vazio, pensa um negócio vazio, faltando. Cadê? Onde é que tá? Mas é assim, a gente tem que superar isso aí, né? Vamos Assunto muito difícil mesmo. Terceiro subtópico, mantenha a esperança. Vimos que é saudável manifestar emoções próprias do período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança, conforme está na carta de Paulo, a 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. É preciso levar em conta que o período do luto dura em média 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável. Esse cuidado é coerente com a fé cristã, que proclama a esperança de vida, porque nosso Senhor ressuscitou no 3º dia, vencendo a morte. Portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 5. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo. É muito importante isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 a 18. Exatamente o arrebatamento da igreja aqui que fala isso aqui, né? O 13 fala ali, aí depois ele fala da ressurreição, né? Até o 18, né? Que vamos ficar para sempre com o Senhor. Mas é isso aí, é por isso que a gente está falando aqui, para quem não conhece a Cristo, ele buscar isso aí, né? Porque a falta de esperança é como você não ter projeto na vida, né? Ou seja, que projeto eu tenho depois da morte? Está aqui. É servir a Deus. Servir a Deus hoje para ter projeto para depois. Quer ter vida de novo. Agora quem não tem, findou aí. E não sabe nem para onde vai. Porque se soubesse, ele corria para cá. Para a Bíblia, porque você viver eternamente num lago de fogo é complicado, né? Mas às vezes a pessoa não entende isso e acha que é conversa fiada. Mas isso é realidade. E aqui Jesus nos supre disso aí, que é esse vazio que fica dessa pessoa, desse ente querido que a gente perde, ele preenche. Exatamente, que ele é o consolador, o Espírito da verdade nos consola. Vamos para a conclusão, né? Conclusão. Sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso, é importante que levemos em conta esta declaração do salmista. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73 e 26. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao 3º dia. Essa é uma verdade consoladora e ao mesmo tempo esperançosa. Portanto, nesse momento, é tempo de confiar em Deus. Exatamente. Aí aqui está o Salmo 73, depois que Asaf reconheceu. Ele no versículo 16, quando ele diz que entrou no santuário e viu o fim dos ímpios. Aí ele entendeu que ele estava bem e aqueles que estavam nas farras estavam mal.
Então aí ele se confortou, aí ele se conformou com a vida que estava levando. Então da mesma forma nesse sentido de perda, para você ver Asaf aqui, ele fala até do sepultamento dos ímpios, que tinha alegria. Não. Ele teve inveja até nesse sentido, ele via. Quando você perde a direção de Deus, você tem inveja até do que morre, né? É complicado, né? Então, é isso aí, a gente tem que buscar no Senhor esse conforto, né? Em todos os sentidos. Estamos falando aqui de perda de filho, mas tem muitas coisas também que vem quase essa mesma dor, né? Que é complicado. Momentos difíceis da vida, né? E todos nós passamos, né? Então, você quer comentar alguma coisa aí, meu? O que nos resta é, como o comentarista fala, confiarmos mesmo em Deus e termos a expectativa naquilo que Jesus nos prometeu. Exatamente. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Jesus fala, eu venci o mundo. Por quê? A glória não está aqui, está no porvir. Então nós temos essa esperança de uma vida eterna com Cristo. Em João 14, a partir do versículo 1, Jesus pede para que os seus discípulos não se turbem, não se perturbem, não se preocupem. Ele fala, creia em Deus e creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que mensagem gloriosa, que esperança nós temos em Deus de um dia estarmos livres de toda dor, de todo pranto, de toda angústia, porque Jesus também padeceu nesta terra e Ele nos prometeu também vitória para todos aqueles que forem fiéis e aguardarem a sua vinda. Então nós estamos aqui, enfrentaremos tudo que esse mundo propõe devido ao pecado, à maldição do pecado, como nós já citamos, mas nós temos uma esperança maior, a esperança de estarmos com Cristo na eternidade. E que Deus nos abençoe. Pois é. Aí você vê aqui Jesus uma hora antes mesmo da morte, não sei quanto tempo antes, mas ele disse uma certa vez, importa que eu seja batizado com um certo batismo. E como me angustia que chegue logo esse dia. Ou seja, ele tinha uma angústia de ele saber que ia passar por aquela morte daquele jeito. Principalmente porque Jesus ele foi humilhado, né? Sem culpa. Então isso é ruim demais para um ser humano, porque ele era, no humano, ele era 100% homem. É claro que era 100% Deus, mas ele estava aniquilado, se aniquilou-se a si mesmo e se fez semelhante a um homem. Quer dizer, ele estava como um homem. E ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Quer dizer, ele se despojou mesmo de poderes. Né? Então veja que ele disse que tinha essa angústia até que chegasse aquele dia. Quando foi no dia, ele disse por discípulos, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Então você vê que a morte ela é complicada. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então você vê que, mas depois quando Jesus orou 3 vezes dizendo isso, você vê uma paz, os anjos serviram ele. E aí você vai ver Jesus aconselhando os outros, não Pedro, não é assim não, mete a tua espada na bainha, como é que se cumpre a palavra? Aí com a maior paciência dizendo para o povo, vocês vêm a mim com o pau na mão, eu sempre ensinei vocês. Aí dando esses conselhos assim, quando o Judas chegou, beijou ele disse, amigo, o que eu tenho contigo? Meu amigo, já pensou o negócio dele, aquela paciência. Ele foi aconselhando, como eu já falei das mulheres, não chora por mim, chora por você. Quer dizer, aquela calma, é o Espírito de Deus. A comunhão com Deus, né? Aí como diz aqui o texto áureo, né? Em tudo somos atribulados,
mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Não destrói, o diabo não consegue destruir você. Se você está com o Senhor, você fica abatido, mas destruído não. Né? Você é perseguido, mas não fica desamparado, porque Deus está com você, o Senhor está com você. Então é assim, nós temos que estar firme no Senhor. Precisamos colocar toda a nossa confiança em Deus. Se fizer isso, então tudo o que acontece nas nossas vidas é para o nosso bem. Pode ficar certo disso. Aí que Deus venha abençoar. Estamos já encerrando o nosso programa. E até a próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Deus abençoe, paz do Senhor. Amém. Amém.